Agora vamos falar a segunda parte aqui do nosso bate-papo sobre outros assuntos. Para a gente terminar o nosso podcast, Pode Tudo, vamos falar, já que Titon é uma pessoa inteligente, preparada, é uma pessoa que está sempre querendo o bem de toda a sociedade aqui de Chapadão do Sul, né? Você que mora principalmente aqui no Chapadão do Sul, preste atenção nas palavras desse homem, uma pessoa que quer o bem de todo mundo, né? Todo eleitorado. Não vamos falar só de política, vamos falar sobre organização, que tudo hoje em dia é política. Não adianta a gente fugir. A política é a matemática do dia a dia. Eu quero saber, Titão, quero que o senhor, com toda a sua experiência, passe para os nossos ouvintes como que é se tivesse, por exemplo, uma pesquisa de satisfação política aqui no nosso município de Chapadão do Sul, como o senhor avalia, como o senhor diria para todo ouvinte daqui do nosso canal, do podcast Pode Tudo, já que o senhor mostrou experiência, competência e responsabilidade, amor pelo próximo. Fale para os nossos ouvintes, se tivesse uma pesquisa de satisfação política, como o senhor avalaria, né, essa situação política do nosso município? Olha, Chico, a situação política de Chapadão do Sul, eu mesmo repudio, na verdade. Pelo que aconteceu na eleição passada, o candidato querer candidatura única, é falta de amor, é falta de respeito com o povo. Porque Chapadão do Sul é uma cidade que não precisa de arrumadinho. Ele tem que ser tratado como uma cidade grande, uma cidade maior. Ele não é cidade de menor, é uma cidade que mais arrecada. Então o que acontece? No momento que se ajuntaram, se aliaram para que existisse candidatura única, não tem nem o que falar referente à satisfação de uma pesquisa. O que adianta? Faz a pesquisa entre 10, na hora do sair, o povo foge. Que conversa, cria aquele bolo, aquele tumulto, para não sair no arrumadinho. Não tem. Eu mesmo repudio, não sei daqui para frente, mas o que vem acontecendo as pessoas precisam mais se ajuntar, conversar e não deixar que a cidade seja falada em todo lugar para ter candidatura única. É uma vergonha. Eu não concordo com nada, eu acho, da minha parte, não sei os outros, mas pesquisa é tudo arrumadinho que eles fazem. Então, por que esses arrumadinhos? Por que não deixa a pesquisa correr solta? De verdade, na casa de cada cidadão. Aí procuro só as fontes. Não, não é assim. Então, eu tenho que falar. Muito bem, Titon, uma pessoa muito experiente. O podcast Pode Tudo está dando esse privilégio para você aí de casa, né, que mora aqui no Chapadão do Sul ou não. E você que está em outro estado brasileiro, aproveita essa oportunidade para compartilhar o nosso podcast Pode Tudo e ter acesso aos nossos futuros vídeos. Entra aí no podcast Pode Tudo, se inscreva no canal para ter acesso. O podcast Pode Tudo, em nome do Chico Pensador, está aí para trazer pessoas boas, que têm boas ideias, preocupadas com o bem-estar social, não só da cidade de Chapadão do Sul. Se você quiser ter esse bate-papo, como o nosso amigo Valdeci Hanauer, que mora em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, pega meu número 67 984 58 0516. Aproveita e liga para mim e marca para a gente ter aquele bate-papo, fazer aquele podcast Pode Tudo. E outra coisa, eu quero, antes de finalizar esse nosso bate-papo, eu quero aqui agradecer a todos vocês
que estão aí sintonizados, compartilhando, fazendo de tudo, se inscrevendo no canal do podcast Pode Tudo. Eu quero aqui agradecer de coração a todos vocês e dizer que Titonho é uma pessoa inteligente, preparada, como você viu, para dar a resposta na hora certa. Cada pergunta, ele tem uma resposta. Então, uma pessoa preparada. Quem perdeu foi o povo de Chapadão do Sul. Foi muito sarcasmo, foi muitas ideias, foi muita brincadeira contra o nosso amigo Titonho, mas quem viu, percebeu que depois a brincadeira, o sarcasmo, como se diz, um dito popular, virou contra o feiticeiro o feitiço, né, Titonho? É verdade. E hoje o podcast Pode Tudo tem esse privilégio de conversar abertamente com o Titonho para falar sobre tudo e sobre todos, né? O podcast Pode Tudo tem um trabalho, Titonho, de conscientização, de falar para a população aquilo que a população merece ouvir. Isso é muito bom. Nem todo canal tem essa responsabilidade, mas o podcast Pode Tudo está aqui para falar o que você merece e faz de tudo para ouvir. É a verdade. Aí eu quero deixar o Titonho, agradecer ele e deixar, lógico, ele à vontade. Se caso ele esqueceu de alguma coisa, né, falar para vocês, deixar as suas considerações finais, para a gente não cansar o ouvido do ouvinte. O senhor já falou tudo e o resto, sobre não só a cidade de Chapadão do Sul, sobre a realidade brasileira, né? Eu só quero aqui agradecer em nome de todos os ouvintes, Titonho, e deixar o senhor à vontade. De repente, se o senhor esqueceu de alguma coisa, fique à vontade para falar. Obrigado, Chico. Obrigado aos ouvintes que estão ouvindo. E primeiramente eu agradeço a Deus por estar aqui, né, falando com o povo. E isso é o meu pensamento, é o que eu acho da situação. Cada um tem o seu pensamento. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, meus filhos, agradeço a minha esposa, Angélica, em Maceió. Eu creio que ela vai ver. Então agradeço a todos. Obrigado ao podcast Pode Tudo. E que Deus abençoe, Chico. E que a gente esteja presente mais uma vez nessa entrevista, a qual... Obrigadão. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe poderosamente a você, ouvinte. E sempre ouça, sempre veja o podcast Pode Tudo. Um abraço a todos e um feliz ano novo. Obrigado, Titonho. É um prazer ter um bate-papo com um homem desse, sábio, que tem visão social, que quer sempre ver o bem de toda a sociedade, não só de Chapadão do Sul, mas onde ele passar. Eu comprovo, sou prova viva disso, que eu fui para Maceió e conversei com ele lá e vi que a preocupação dele não é só com Chapadão do Sul, é com toda a sociedade onde ele reside. Então, para mim é um prazer, Titonho. Muito obrigado. E dizer que o podcast Pode Tudo está aqui disponível para você. Tem algum problema? Quer resolver? Conta com o podcast Pode Tudo. Liga para mim. Vamos ter aquele bate-papo legal, que o podcast Pode Tudo está preparado para atender você. Inclusive, se você morar em outro estado brasileiro, como o Valdeci Hanauer, que está sempre, é uma pessoa que tem um canal no YouTube, tem um trabalho de... ele é comediante, mas é puxando pelo bem da sociedade.
Valdeci Hanauer. Um abraço aí para você. Um abraço para todos vocês que estão em todo o estado brasileiro nos acompanhando. E eu quero deixar bem claro. Meu número é 67 98458 0516. Quer ter um bate-papo com o Chico Pensador? Participar do podcast Pode Tudo? Fazer com que essa família cresça cada vez mais? Conte comigo. Eu sou vice-presidente da Associação PCD, daqui de Chapadão do Sul. Sou presidente atual do CTN Gonzagão de Chapadão do Sul e gosto de trabalhar pelo bem social, tá? Então aproveita essa oportunidade, não só comigo, mas com todos os convidados, principalmente Titonho. Eu tenho o número dele. Quer tirar alguma dúvida? Conversa comigo, que eu ligo para ele e a gente faz outro podcast aqui pelo bem de todos vocês. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a minha querida esposa, Nerivânia da Silva, que está aqui, a nossa cinegrafista. Muito obrigado a todos vocês. E vamos se inscrever no canal, né? Obrigadão.